Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Queridos amigos, com a celebração de Pentecostes, nós estamos encerrando o tempo pascal. A celebração de Pentecostes, para muita gente, pode parecer a festa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. No entanto, a gente tem repetido todo domingo da Páscoa que o tempo da Páscoa é o tempo da Igreja. E, consequentemente, a celebração de Pentecostes é também a celebração da Igreja. Para isso, a gente precisa perceber e compreender como é que o Espírito Santo age. Notem que, pelo relato bíblico que a gente acabou de ler, Pentecostes não foi a única vez que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Mas, no dia da Páscoa, no dia em que o Senhor ressuscita, ele aparece para os apóstolos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, a infusão do Espírito Santo foi dada aos apóstolos não apenas uma vez, mas duas vezes. Uma vez no dia da Páscoa, na primeira aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos, e 50 dias depois em Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos esperando o Espírito Santo. Qual é a diferença da primeira unção do Espírito Santo para a segunda? Na primeira, que é esse texto do Evangelho que a gente acabou de ler, Jesus transfere para os apóstolos, primeiro, a paz, segundo, a missão, ir por todo o canto, e terceiro, o poder de perdoar pecados. Então, o primeiro sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos é para comunicar a paz, para comunicar a missão, para comunicar o poder. Então, o Espírito Santo comunica essas três coisas no primeiro dia, quando Jesus aparece para os apóstolos. A segunda aparição do Espírito Santo, em Pentecostes, 50 dias depois, foi para ungir a igreja. O que é a unção? Na antiguidade, a cerimônia de coroação de um rei, o rei, antes de receber a coroa, ele era ungido. A unção dava àquele homem o poder real. Na ordenação de padre, o padre se torna padre quando tem as suas mãos ungidas pelo bispo. Naquela unção, então ele ganha o poder sacerdotal. O padre é ordenado bispo quando ele tem a sua cabeça ungida. Com essa unção, ele então ganha o poder dos apóstolos. Então, a unção, ela confere caráter. A unção, ela confere poder. Jesus, lembrem-se, quando ele inicia a sua missão, pregar, fazer milagres, o início é uma unção.
Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus. Depois dali, Jesus vai à sinagoga em Nazaré, pega o livro do profeta Isaías e lê: o Pai me ungiu e me consagrou para anunciar a boa nova. Aí fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, o Espírito Santo que unge Jesus, para que Jesus realize a sua missão, também unge a igreja, para que a igreja também realize a sua missão. Então, em Pentecostes é a unção da igreja. Reparem a transformação. Antes da unção, os apóstolos estavam no lugar fechado com medo. Depois da unção, os apóstolos então ganham coragem para anunciar o evangelho com alegria, com esperança. Então, a solenidade de Pentecostes é a unção da igreja, dando à igreja caráter, autoridade, poder, fazendo da igreja a igreja. E essa unção, ela confere à igreja que missão, que responsabilidade. A missão, então, de fazer com que o evangelho, a revelação divina, ela ultrapasse as fronteiras do mundo judaico. Até então, a revelação divina, ela era circunscrita ao povo de Israel. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A revelação divina era exclusiva aos israelitas. Quem não era israelita estava excluído. A igreja, ela é ungida para fazer com que essa revelação ultrapasse as fronteiras de Israel. E isso a gente percebe na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a narrativa do dia de Pentecostes, quando Pedro começa a falar e todos os povos que estavam ali presentes entendem o que Pedro está falando, mesmo essas pessoas tendo as suas próprias línguas. É uma antítese ao texto da Torre de Babel, Gênesis, o capítulo 12, quando os homens queriam construir uma torre até chegar ao céu, e aí então cada um começa a falar uma língua, ninguém se entende. Em Pentecostes é o contrário. Mesmo cada um falando a sua língua, todos se entendem. A missão então da igreja é reunir todos os povos. Então, a igreja é ungida para isso, para fazer com que a revelação divina ultrapasse as fronteiras de Israel e alcance outros povos, outras línguas, outras nações. Para que a revelação divina saia do mundo israelita e alcance outros povos. A solenidade de Pentecostes, ela é, entre aspas, a ordenação da igreja. A igreja, ela é ungida, ela é ordenada. Quando a gente fala igreja, evidentemente a gente não está falando das paredes. A igreja são as pessoas. Nós somos um povo sacerdotal. E fomos ungidos sacerdotes pelo Espírito Santo. Ele nos ungiu, ele nos consagrou para anunciar a boa nova. Então, Deus nos constituiu uma nação sacerdotal. E para isso, o Espírito Santo confere à igreja dons, carismas. São Paulo, ele faz uma comparação com o corpo humano na segunda leitura. O corpo humano que tem membros diversos, cada um dos membros com uma função. Cada membro realizando a sua função colabora para o corpo todo. Para que o corpo todo fique saudável, para que o corpo todo fique são.
São Paulo usa essa comparação para dizer que o Espírito Santo nos ungiu, nos conferiu dons, isso é, somos como membros do corpo, onde cada um recebeu a sua função, o seu dom. Então, caríssimo irmão e amigo, sempre que você coloca em prática o seu dom em favor da igreja, em favor do povo, você está agindo como sacerdote. Você está realizando a sua vocação sacerdotal. Você está realizando o seu sacerdote eclesial. Sempre que você coloca à disposição o seu dom em favor do povo, em favor da igreja. Então nós somos uma nação sacerdotal e o Espírito nos ungiu para isso. Nos conferiu esses dons para isso. Então, com essa solenidade de Pentecostes, nós encerramos esse tempo pascal agradecendo a Deus, sendo gratos a Deus por ter nos escolhido e ter nos ungido. Fomos escolhidos e ungidos. Agora cabe a nós colocar os dons que o Espírito nos deu em favor da igreja e do povo de Deus. Cabe a nós agora realizarmos e vivermos o nosso sacerdócio. Somos um povo sacerdotal. Somos uma nação de sacerdotes. Então vivamos o nosso sacerdócio eclesial para o bem de Deus e do povo de Deus. Para que Deus seja sempre glorificado. Então Deus abençoe você.